Meu nome é Flávio, eu sou professor de inglês e sou educador tecnológico. E esse é o canal Máquina de Ideias. E atualmente, meu trabalho está mais voltado para a questão das tecnologias educacionais. E nesse período da pandemia, começando nesta gestão, no início deste ano, ofertamos aproximadamente 400 horas de curso para a rede municipal inteira, com aproximadamente 2.300 professores e professoras, diretores e pedagogos participando da formação. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa pensar em maneiras diferentes e mais atualizadas de fazer as coisas que a gente tem que fazer, e quando a gente é professor, a gente consegue ver que há muita evolução, há muita coisa para aprender, e a gente pode ver isso no dia a dia. A gente sabe que as escolas, as CMEs também, tem muitas pessoas entusiasmadas que têm feito um trabalho diferenciado, considerando a possibilidade do uso de tecnologia nesse cenário da pandemia e mesmo antes da pandemia, e a gente sabe que esse é um tipo de assunto que a gente tem que estar sempre voltando, porque a cada dia surgem recursos novos, ferramentas novas, e é importante a gente não ficar para trás, não deixar acumular, porque os meninos estão cada vez mais digitalizados, as famílias estão cada vez mais digitalizadas, o mundo está cada vez mais digitalizado, e a escola não pode ser uma instituição que cresce à margem desse processo. A escola faz parte desse processo. Trazer recursos tecnológicos para a sala de aula ou para o fazer do professor no dia a dia, para mim, só faz sentido se for coisa que as pessoas realmente consigam aplicar. Não faz muito sentido a gente ficar discutindo métodos de uso de ferramentas tecnológicas que os meninos não vão conseguir usar, que os professores não vão conseguir aplicar. Então, tem que partir dessa questão de que a aplicação faz a diferença, uma vez que a pessoa consegue significar aquilo que está fazendo. E eu quero começar a nossa conversa trazendo para vocês um presente. Eu vou colocar para vocês no chat um link e eu vou pedir para que vocês acessem esse link. Porém, quem for recebendo o link, quem acessar o link, espero que todos possam acessar, vocês vão preencher um formulário, um Google formulário. E aí, quem recebeu o presente após o término do Google formulário não comenta o que recebeu, só diz se gostou, se não gostou, para não tirar a graça da brincadeira, tá bom? Então vocês vão preencher um formuláriozinho, Google formulário, e em seguida deve chegar alguma coisa para vocês no seu e-mail, ou na caixa de spam ou na caixa de entrada. Então vale a pena dar uma olhada nas duas caixinhas de mensagem que vocês têm aí. Preencheu, recebeu, não diga o que recebeu. Só diz se gostou, se não gostou, qual a sua primeira impressão a respeito do que recebeu. Bom, nós já somos aí em torno de 100 pessoas. Eu quero começar mostrando para vocês uma ferramenta que eu acho muito interessante, que é uma ferramenta de desenhar. E eu acho que desenhar é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer, e a escola precisa, de alguma forma, né, continuar significando esse tipo de atividade. Eu li um texto ontem muito interessante de uma professora de inglês, que ela trabalha muito na perspectiva da arte, e ela falando sobre a questão de que o desenhar está muito mais associado aos anos iniciais da nossa vida do que aos anos finais da nossa vida. E que na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de curtir, de aproveitar, de fruir da questão do uso do desenho. Eu achei bastante interessante. Quem quiser ler depois, posso compartilhar esse texto. Esse programa, esse site que eu estou compartilhando aí na tela com vocês, o nome dele é AutoDraw. Ele vai ser compartilhado com vocês, o link vai ser compartilhado com vocês aqui, já está na tela aí para vocês. E o AutoDraw, como o próprio nome já diz, é um autodesenho. E esse autodesenho vai funcionar de uma forma bastante simplificada. A forma como ele funciona, deixa eu entrar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vocês vão poder perceber que é uma tela em branco, tem um triângulo que daqui a pouco eu vou apagar, e tem pouquíssimas ferramentas. Ele é em inglês, mas isso não faz muita diferença, porque as informações que a gente precisa estão basicamente ao alcance de um clique, e esse clique
Inicialmente, a gente vai fazer nesse segundo botãozinho redondo do canto superior esquerdo, esse que está marcado de preto aí. Essa aí é a ferramenta mágica para a gente poder fazer o uso dessa ferramenta. Deixa eu só fazer umas coisas aqui antes. Eu vou apagar umas coisas que eu desenhei antes. O objetivo dessa ferramenta é permitir que nós, qualquer um de nós, alunos ou professores ou professoras, que a gente possa desenhar com bastante liberdade e depois dar qualidade a isso que a gente desenha. Não quero dizer que as pessoas não sabem desenhar. Eu não sei. E não sabendo, essa ferramenta me ajuda muito. Por exemplo, eu quero fazer um desenho para levar para a minha atividade lá com os meus meninos. Então, eu venho aqui e vou fazer. Eu quero desenhar um porquinho, por exemplo. Então, vou fazer aqui a cabeça do porquinho. Vou desenhar aqui bem devagarinho a cabeça do porquinho. A imagem está um pouquinho lenta, mas ele é bem fácil de mexer, ele é bem rapidinho, tá? Então, vocês podem ver que meu porquinho está muito bonitinho. Deixa eu fazer aqui o olhinho dele. Ixi, esse olhinho saiu bom não, hein? Deixa eu fazer aqui o olhinho do meu porquinho. Deixa eu aumentar aqui o nariz dele para o sistema, para dar para ver que eu estou desenhando um porquinho. Será que está com cara de porquinho ou está com cara de ursinho? Parece que está com cara de ursinho, né? Mas isso não tem problema não, isso não importa na verdade. Para mim é um porquinho. Aí eu faço aqui o corpo do meu porquinho, faço o rabinho do meu porquinho, e aí vocês podem perceber que na barra superior, aqui na parte superior, começam a aparecer alguns desenhos. Isso é o sistema tentando interpretar o que eu estou fazendo e o sistema querendo transformar esse rabisco que eu fiz num porquinho de verdade. Então, quando eu faço uma leitura dos objetos, das imagens que eu tenho aqui em cima, eu tenho várias imagens, dezenas de imagens. Algumas delas bem próximas do que eu queria desenhar. Então, eu queria desenhar um porquinho, tem aqui a imagem de um porquinho. Eu faço um clique e ele transforma aquele desenho horroroso que eu fiz num porquinho mais bonito. Então, o que eu posso fazer? Eu volto na barra de ferramentas no canto superior esquerdo, clico nessa bolinha que é representada por uma cruzinha, a bolinha de seleção, e aí eu clico sobre a imagem do porquinho. Eu posso arrastar para os lados, eu posso redimensionar e eu posso também girar. Então, esse é o meu porquinho. Sejam todos apresentados aí ao meu porquinho. Se eu quiser fazer um segundo desenho, posso continuar fazendo um segundo desenho. Eu clico de novo no lápis e agora eu quero desenhar um castelo. Então, meus castelos são sensacionais. Vocês vão ver aí que meus castelos são muito bonitos. Olha que castelo maravilhoso que eu desenhei. Então, quando eu desenho um castelo aqui, ó, lá em cima, as 3 primeiras imagens já são imagens de castelo. Basta eu clicar na imagem de um desses castelos e, tcharam, ele já transformou no castelo. Olha como é que o meu castelo ficou bonito, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando os meus rabiscos para criar imagens com uma qualidade melhor. Eu posso pegar essa imagem, posso copiar e levar para o WhatsApp, posso levar para o Word, posso levar para uma apresentação em PowerPoint, posso montar atividade para os meninos, ou eu posso também enviar a imagem direto para os meninos. Ao invés de colar numa atividade, por exemplo, se eu quero elaborar uma atividade com desenhos, eu posso desenhar aqui o que eu quiser. Mas também eu posso salvar essa imagem para eu ter essa imagem na hora que eu for precisar. Para fazer isso é bem simples. Basta eu clicar sobre a imagem com o botão direito do mouse e em seguida escolho a opção copiar imagem. Quando eu faço isso, eu copio e aí basta eu fazer um Ctrl V e essa imagem vai ser colada em qualquer aplicativo que eu estiver usando. Se eu optar pela opção salvar imagem como, ele vai abrir para mim uma caixinha onde eu vou poder escolher o nome da imagem e salvar essa imagem dentro da minha pastinha do meu computador. Então, é uma coisa bastante simples. Também posso fazer aqui uma combinação de imagens. Posso, por exemplo, colocar texto. Tem um botãozinho aqui que é uma letra T, onde eu posso colocar o texto. Então, está aqui a imagem do porquinho, está o nome do porquinho aqui embaixo. Se eu selecionar, ó, eu arrastei o botão do mouse e selecionei a imagem do porco e o nome, vira uma figura só, tá vendo?
Então, se eu clico com o botão direito do mouse agora, eu também posso copiar essa imagem de forma integral ou salvar essa imagem. Agora o nome e a imagem. Posso também trocar a cor, posso escrever, fazer aqui desenhos com outras cores. Essa bolinha preta aqui é onde eu faço essa troca das cores. Então, eu posso fazer a movimentação do desenho, posso fazer a transferência desse desenho para outros espaços e posso também fazer a troca da cor desse desenho, que é um negócio bastante importante. Então, não importa o que você quer desenhar. Se você quiser desenhar, você vai conseguir desenhar, redimensionar, organizar, fazer algumas montagens, copiar essas imagens e levar para onde você quiser. Mas também, esse sisteminha, ele roda, ele funciona bem no tablet, no celular. Os pais vão poder usar isso aqui com os meninos em casa, com as crianças em casa. Então, a professora ou o professor pode indicar essa ferramenta e lá do outro lado, as crianças vão poder usufruir dos recursos que essa ferramenta traz com bastante tranquilidade. Você faz os desenhos e a ferramenta vai escolhendo ali, né, qual ou quais são os desenhos mais relacionados a essa opção que você desenhou. Estou tentando desenhar um sol aqui, viu, gente? Ele me mostrou uma joaninha, mas tem sol aqui, ó. E aí eu teria o meu sol todo bonitão aqui, prontinho para eu levar para onde eu quiser. Porque às vezes a gente quer uma imagem vazada e é difícil, né? Às vezes a gente não consegue encontrar essa imagem. Bom, eu não vou ficar falando de cada um aqui não, que eu acho que vocês precisam experimentar. Então, o meu objetivo aqui é fazer a provocação. Eu trago o recurso, eu mostro como que esse recurso funciona, vocês fazem a busca, vocês experimentam e aí vocês vão ter oportunidade de colocar aí a imagem, o seu interesse, fazer atividade com seus estudantes e proporcionar para eles uma aprendizagem numa ferramenta bastante simples, que não precisa instalar nada, não precisa melhorar seu computador, é simplesmente entrar no site e já começar a usar, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Como faz para instalar essa ferramenta no tablet? E, Kátia, não é uma ferramenta instalável, tá? É só clicar no link autodraw.com. Só entrar nesse site e você já começa a usar no tablet, no celular, no computador. Eu não sei na Smart TV, porque Smart TV também faz acesso à internet, né? Eu não sei na Smart TV como é que é. Mas vocês vão conseguir instalar, vão conseguir utilizar com bastante tranquilidade essa ferramenta. Bom, já vamos agora imediatamente passar para a segunda ferramenta. Antes, porém, quero lembrar a vocês, nós colocamos aí para vocês um link de um presentinho que está sendo enviado para quem preenche esse link que tá compartilhado. Então, você clica nesse link que está compartilhado aí. Ao clicar nesse link, você vai abrir um Google Formulário e você vai poder receber uma surpresinha. Não pode comentar o que é, tá? Só comentar se recebeu, se não recebeu e como que tá isso. Agora, eu já vou para a segunda parte. Eu vou fazer a proposição aqui de várias ferramentas, então agora eu já vou para a segunda parte. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que ela deixa eu só achar o link dela aqui. Uma ferramenta que ela é bem interessante. Deixa eu colocar o link para vocês. Essa ferramenta, ela é uma oportunidade que a gente tem de fazer a criação de um gênero textual muito importante, que é o jornal. Só que não é um jornal qualquer, é um jornal personalizável e também é um jornal que você vai poder criar uma partezinha dele, como se fosse um recorte. Tipo quando a gente pega uma notícia legal, que a gente faz aquele recorte da notícia e guarda. Esse jornal, ele chama foday.com, é o site foday.com. Dá para criar o jornal, dá para criar algumas outras coisas que vocês podem ver aqui na parte de cima, mas o nosso foco aqui é o jornal. Então, tá tudo em inglês, você vai clicar em qualquer lugar da tela com o botão direito do mouse e em seguida vai selecionar a opção traduzir para o português. Então, clica com o botão direito do mouse, traduzir para o português, e os comandos serão traduzidos aqui para você.
Então, agora, você vai colocar ali o nome que você quer para o seu jornal, Contagem Notícias, por exemplo. Aqui embaixo, onde está encontro, a tradução foi péssima, mas é a data. Você vai colocar a data, 3 de dezembro de 2021. E, por último, nessa parte inicial, você vai colocar aqui o título. Vamos colocar aí uma coisa muito importante que aconteceu ontem, né? Foram as eleições nas escolas de Contagem. Beleza, então você fez aqui a criação do nome do seu jornal, inseriu a data do seu jornal e colocou a notícia, a manchete da notícia. E agora, o que a gente vai fazer é escrever o texto que a gente quer que apareça. Então, no dia 3 de dezembro, ocorreram eleições nas escolas municipais de Contagem. Foi um dia de muito trabalho e expectativa em toda a comunidade escolar. Vou colocar só isso aqui, só para a gente ver como é que vai ficar. Uma vez que você fez esse processo de inserir esses dados, você vai clicar no botãozinho gerar, que está aqui, esse botãozinho verde. Então, com um clique, ele já vai gerar o jornal com aquela notícia que você inseriu. Perceba, ficou bem pequenininho. Por quê? Porque eu coloquei pouco texto. Então, eu posso colocar mais texto. Então, eu vou copiar esse texto e vou colar, para aumentar um pouquinho a quantidade de texto que eu tenho. Vou clicar em gerar de novo. Agora o jornal ficou um pouquinho maior. E aí vocês conseguem perceber que ficou um jornal personalizado. O nome do jornal, a data está personalizada, a capinha aqui, como é que chama isso? A manchete do jornal e o texto que eu acabei de digitar. E ele tem essa textura de jornal velho que dá um pouco de credibilidade, né? Nossa, parece que eu fiz um jornal de fato. E aí, eu vou chamar a Sandra aqui para a Sandra falar o que ela falou de manhã sobre jornal. Porque a Sandra... Tá aí a Sandra. Pode falar, Sandra. Oi, boa tarde a todos. Então, quando estávamos conversando sobre essa montagem do jornal, eu acho que ela fica muito pertinente para a gente fazer registros da educação infantil, onde você pode estar colocando as descobertas das crianças. A gente pode estar fazendo uma linha de tempo com esse jornal, de todas essas descobertas. A gente pensou no primeiro semestre, a gente faz notícia, né, de cada avanço das crianças e trazer. Então, eu acho um registro importantíssimo e que tem N possibilidades da gente fazer. Tem uns que o Flávio apresenta que a gente pode colocar foto. Você pode colocar foto da turminha, finalizando um projeto, uma sequência. E aí a gente colocar ainda um texto descrevendo como foi tudo isso, né? E desenhos das crianças. Se a gente quiser fazer uma linha de tempo, inclusive, de como essas crianças começaram no início do ano desenhando, e depois lá no final, como que elas vão poder fazer essa comparação. Né? Então, ele toma um cunho avaliativo. Então, eu acho que tem muita proposta boa com o jornal. Eu achei excelente esse aplicativo para a educação infantil. Acho que dialoga muito bem com a concepção que a gente tem. Obrigado, Sandra. É interessante pensar também que das opções que eu vou trazer para vocês aqui hoje, nenhuma você precisa instalar no seu computador. Eu acho que isso é importante porque as pessoas têm celulares e computadores muito diferentes uns dos outros. Então, às vezes, a pessoa não consegue instalar uma coisa ou outra simplesmente porque não cabe mais nada, não consegue instalar mais nada, não tem mais espaço. Então, acho importante a gente ter essa percepção de que é necessário, às vezes, ter uma coisa mais simplificada para não dificultar para quem está do outro lado, porque o nível de letramento digital das pessoas é bastante variado. Então, nessa perspectiva, é interessante a gente perceber que são coisas simples de usar, a gente quer o simples mesmo, a gente precisa partir de algum lugar, e se a gente puder partir do simples é melhor. Então, vamos partir desse lugar da simplicidade e vamos oferecer situações nas quais os estudantes, os pais, as famílias, né, e os próprios professores consigam fazer alguma coisa conectada aí com essa simplicidade. Então, eu vou colocar de novo no chat aqui para vocês
o link desse material. Depois que essa live terminar, todos esses links estarão disponíveis para vocês na descrição desse vídeo, aqui do lado esquerdo, debaixo da telinha onde aparece o vídeo aí, e vocês vão ter a oportunidade de acessar todos depois, tá bom? Tem algumas pessoas falando aqui que ainda não recebeu o presentinho, pode estar na caixa de spam. Se não está na caixa de spam, não preocupa não, daqui a pouquinho chega, tá? Daqui a pouquinho chega aí para vocês. Uma outra coisa que eu acho importante falar também é o seguinte, quando a gente está trabalhando com criança, é muito importante a gente pensar na modalidade, nos multimodos que a gente tem de trabalhar com informação. E aí, às vezes, dependendo da idade da criança que você trabalha, esse jornalzinho não vai ser tão relevante na atividade da sala pela questão do texto, de ser muito textual. Por outro lado, a gente consegue também fazer um jornalzinho desse com uma outra cara, inserindo, por exemplo, uma imagem para ilustrar esse jornal. Deixa eu voltar com a Ingrácia aqui, que a Ingrácia quer falar um pouquinho também. Fica à vontade, Ingrácia. Tá, ou não, gente, é só uma questão, porque às vezes a gente fica pensando, né, muito só na relação da gente, né, professora com as crianças. Mas eu penso que esses formatos que o Flávio vai mostrar para a gente aí agora também, né, de uma outra forma de utilizar o formato de um jornal, também para a gente usar como comunicação com as famílias, né, é uma forma diferenciada, né? E que tudo que é novo, é diferente, agrada muito e convida as pessoas para uma leitura. Né? Então, assim, eu acho que nesse nosso fazer também, né, de professor e de professora, no dia a dia e tudo, eu acho que contribui bastante essas ferramentas, Flávio. Obrigado, Ingrácia. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês agora uma segunda possibilidade de você trabalhar com jornal. Essa é um pouquinho mais elaborada. E enquanto a Ingrácia falava aí, eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha aqui na questão do presentinho, né? O digital que vocês estão preenchendo aí. E o sistema me informou que foi enviado para várias pessoas aí, tá? Várias pessoas aí já receberam. Tô vendo a Patrícia falando aqui, gostei. Eu não sei se ela está falando do jornal, se ela está falando do presentinho. Mas para várias pessoas aí já foi enviado, tá bom? Se não recebeu ainda, daqui a pouquinho chega. Não preocupa não, a gente vai conversando aqui, a gente vai fazendo o que a gente se propôs a fazer. E com o passar do tempo, ainda hoje vocês vão receber esse presentinho aí no seu e-mail. Olha só, esse outro que eu trago aqui, ele é uma outra forma de fazer o mesmo jornal. Só que neste aqui, a gente consegue inserir imagem. Então, você vai poder escolher, por exemplo, um layout diferenciado para o seu jornal. Você não consegue editar tudo, tá? Nós estamos falando de ferramentas gratuitas, né? Mas vocês podem ver aqui que tem jornais com perspectivas diferentes, com mais imagem, com mais cor, com menos cor. Então, você vai conseguir fazer aqui algumas edições. De manhã, eu fiz esse jornal aqui. Agora, à tarde, eu vou querer fazer com vocês o mesmo para ficar igual. Então, eu cliquei aqui, selecionei esse jornalzinho que eu quero. Ele já carrega aqui do lado para mim. E aí eu posso editar algumas coisas. Por exemplo, eu posso adicionar uma imagem. Então, está aqui para mim o local onde eu vou fazer a adição da imagem. Eu clico nesse sinalzinho de mais e ele vai me perguntar onde eu quero adicionar essa imagem. E eu vou clicar aqui nessa parte e ele vai abrir para mim uma telinha exatamente igual àquela tela que a gente tem na hora da gente inserir uma imagem dentro do e-mail. Aquela forma de anexar arquivos no e-mail. E aí eu vou escolher a imagem que eu quero. No nosso caso, eu vou escolher essa imagem da Turma da Mônica. E vocês podem perceber que imediatamente já apareceu aqui no jornal a imagem da Turma da Mônica. Do lado esquerdo, eu vou fazer aqui agora a data. Eu vou colocar a data que eu quero para o nosso jornal. Então, vai ser 3 de dezembro de 2021. E agora, onde está escrito aqui, Alison Smith turns 50, essa parte aqui, é essa parte do lado acima da imagem da Mônica, que é a manchete do nosso jornal. Então, aqui, nós vamos colocar a manchete do nosso jornal. A turma chegou, por exemplo. E aí, meu jornal já está personalizado. Vocês podem perceber que eu não consigo mudar tudo, mas consigo mudar algumas coisas. Dependendo aí da sua intencionalidade, esse modelo não seja o mais adequado. Aí você pode navegar aqui do lado esquerdo
e fazer a alteração escolhendo um outro modelo. Terminei meu jornal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o download desse meu jornal. E o download, tem um botão de download aqui no canto superior da minha tela, do lado direito, eu tenho um botãozinho aqui de download. Então, quando eu clicar aqui, já vai baixar essa imagem do jornal. Ah, não, mas eu quero fazer alterações, quero um outro layout. Não tem problema, você vai vir aqui do lado esquerdo e vai escolher esse novo layout. Escolhendo o novo layout, ele vai fazer a mudança aqui para o lado direito, mas, de novo, você vai conseguir alterar só aquela partezinha exatamente igual a gente tinha feito. Eu vou adicionar a imagem, vou adicionar a data e vou adicionar a manchete. Nesse caso aqui, eu consigo um pouquinho mais, porque essa manchete aqui dessa versão do jornal, ela tem 2 linhas, então eu consigo alterar a manchete e um subtítulo. Então fica um pouquinho mais fácil. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, a turma chegou, e posso colocar aqui um subtítulo. Maurício de Souza lança novos personagens. E aqui do lado direito vocês já podem ver que já aparece lá. Esse texto que está aqui eu ainda não consigo mudar. Então, talvez, dependendo da sua intencionalidade, se for trabalhar com texto mesmo, aquela primeira opção seja uma opção melhor. Tem outras opções aqui dentro desse mesmo modelo de outros layouts de jornal, aí você faz a sua escolha e, de acordo com a sua escolha, você vai poder ter oportunidades. Flávio, quando imprime tem a forma de jornal? Então, veja bem, nesse jornal, ele tem essa carinha. Quando você imprimir, vai ficar com essa carinha, exatamente igual está aqui. Exatamente igual está aqui. Então, você imagina, por exemplo, aqui tem um jornal em inglês, né? Que é uma língua que hoje em dia é até errado falar língua estrangeira, chama de língua adicional. É uma língua de uma outra cultura, mas que está muito presente no nosso dia a dia. Já imaginou você colocar uma produção como essa, com uma fotinha de alguma atividade dos meninos, uma manchete aqui com coisa em português, e isso circular na escola, for para as famílias? Eu acho que é um negócio legal, é diferente. Grande parte das pessoas, inclusive alunos de inglês, nunca nem viram um jornal em inglês. E aqui as pessoas têm até a oportunidade de conhecer um gênero textual tão comum aqui no Brasil, mas da forma como ele aparece em outros países. Eu acho que é uma forma também de compartilhar conhecimento cultural. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Já tem gente recebendo o jornalzinho. Já tem gente recebendo o presentinho lá no e-mail. Estou vendo que várias pessoas já disseram aqui. Muito bem. Tem um comentário? Não. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo o link do jornal. E aí vocês vão poder acessar e tentar fazer as suas experiências. Se tiverem dúvida, pessoal, pode se manifestar no chat aqui que as meninas me passam, sem problemas. Enquanto vocês vão pensando aí no que dá para fazer, eu quero apresentar para vocês agora uma outra coisa que eu acho que é fundamental para nós, professores, no contexto que a gente está vivendo de material digital. Os materiais digitais, normalmente, eles têm muito aporte como eu posso dizer, da imagem, né? Tem pesquisas acadêmicas que dizem que essa geração que está aí hoje é uma geração movida pela imagem. Talvez a nossa geração, eu não sei a idade de vocês, mas talvez a geração de pessoas nascidas até a década de 90 sejam gerações de pessoas mais movidas pelo texto. Mas a partir da década de 90, com o advento da internet, a presença da imagem nas comunicações aumentou demais. E aí a gente precisa fazer uso de recursos que tornem os nossos materiais mais interessantes. Deixa eu fazer ficar um pouquinho maior aqui para vocês. Isso aqui é um dicionário de emoji, é uma biblioteca de emoji. Então aqui eu tenho milhares de emoji com tudo quanto é assunto que vocês podem imaginar, já organizadinhos. Por exemplo, aqui tem vampiro, aqui tem alguém tirando selfie, aqui tem cadeirante, aqui tem família nas mais diversas configurações de família, aqui a gente tem dezenas de animais diferenciados,
E tudo isso que a gente tem aqui está ao alcance de um clique. A gente pode levar para as nossas atividades, a gente pode levar para o Word, para o PowerPoint, a gente pode levar para o WhatsApp, a gente pode levar para o Google Formulário, né? Então, ontem foi um dia muito corrido para todo mundo, por causa dessa questão das eleições. E no final do dia, teve um jogo de futebol. Então, você quer pegar alguma coisa relacionada a futebol? Aqui vai ter. Você quer pegar alguma coisa relacionada à política? Aqui vai ter. Alguma coisa relacionada à natureza? Aqui vai ter. Então, você tem várias opções de coisas que você quer disponibilizar. Para levar lá para a sua atividade, vai bastar você clicar no emoji, em qualquer um desses emojis, e depois que você clicou, vocês podem ver que aqui em cima fica aparecendo todos aqueles que eu estou clicando, e na hora que você clica, ele já aparece lá, você vai clicar no botão de copiar. Então, eu acabei de copiar esses emojis que eu escolhi, e agora eu vou colocar no chat para vocês. E aí vocês vão poder visualizar como que ele aparece. Olha que legal. São uns emojis um pouquinho diferentes, se ele for levado para o Google Formulário, por exemplo, fica muito legal. Quem aí fez curso de Google Formulário comigo no começo do ano vai lembrar que eu falei disso. E é uma alternativa interessante de deixar o material mais alegre, né? Mais dinâmico, mais lúdico para a criançada aí, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer enquanto atividade elaborada por nós, que a gente sabe que tem atividade que já está pronta, mas aquelas que a gente elabora, a gente pode dar uma carinha, né? Diferente para ela. Então, essa é a biblioteca de emoji, ou dicionário de emoji. Uma outra coisa interessante que dá para fazer aqui é a segmentação. Você consegue aqui nessa parte superior fazer a segmentação. Por exemplo, clicando no animalzinho, vai aparecer só os animais. Clicando na alimentação, no refrigerante aqui com sanduíche, vai aparecer só alimentação. Clicando no carro, vai aparecer só veículos. Ou você também pode digitar. Só que aqui a busca ela é feita em inglês. Então, por exemplo, se você quiser coisas de transporte, você vai ter que escrever em inglês. Se você quiser coisas de esportes, também você vai ter que escrever em inglês. E aí você vai ter acesso à materialidade de acordo com a seleção que você pré-estabeleceu. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu já posso apresentar de início para vocês. Como são muitas opções, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper, podem mandar mensagem, vai devagar, podem fazer pergunta e a gente diminui aqui. Eu quero apresentar para vocês agora um recurso para você trabalhar com áudio e com vídeo. Para trabalhar o áudio e o vídeo, a gente vai poder usar um negócio que eu acho fenomenal. É um site, e o nome desse site eu acabei de postar para vocês aí no bate-papo. Esse site, ele se chama Online Voice Recorder. É um gravador online de voz. Aí você vai pensar assim, Flávio, mas para que eu quero um gravador online de voz? Vamos pensar. Nós, professores, logo que começou a pandemia, pelo menos assim, dentro da minha percepção, eu tenho um canal no YouTube e a grande maioria das pessoas ficava me enviando mensagens para que eu ensinasse a gravar vídeo, editar vídeo, cortar vídeo, transformar vídeo, fazer inserção de vídeo em PowerPoint, para gravar PowerPoint da tela, para gravar a tela. E, na verdade, a gente se esqueceu de uma coisa que sempre teve muito peso, principalmente aqui no Brasil, que é a ideia do rádio. O rádio, ele faz a utilização de um negócio meio que monomodal, né? Que é a voz, é o áudio. E nessa perspectiva de atividades online ou de ensino remoto emergencial, a gente talvez tenha usado pouco esse recurso. A gente ficou muito nessa questão do vídeo, né? Todo mundo gosta de YouTube, de Instagram, de TikTok, mas a questão do áudio também é muito importante e comunica muito bem. E é muito mais simples de mexer. Tá na moda aí o podcast, que é esse arquivo de áudio que circula dentro de algumas plataformas e que pode ser uma entrevista, pode ser um bate-papo, pode ser uma contação de história, mas a gente pode fazer o nosso podcast de algumas outras maneiras e nem precisa dar esse nome de podcast, que é um nome importado. A gente pode chamar só de arquivo de áudio, atividade em áudio, não tem problema nenhum. Um dos recursos mais interessantes, mais legais que a gente tem e que talvez use pouco,
é o gravador de áudio do WhatsApp, porque ele faz arquivos pequenos. Às vezes você grava um áudio de 2, 3 minutos e o arquivo é minúsculo, com uma qualidade muito boa. E esse material que a gente cria no WhatsApp, ele pode ser um material também utilizado para instrução, pode ser um material utilizado para conversar com os pais, pode ser um material utilizado para fazer o reconto de uma história. E é importante a gente usar esse tipo de recurso, porque é uma forma também de trabalhar as questões da oralidade com a criança, com a família, né? De conseguir obter, interpretar e perceber a informação também no formato áudio. Talvez os pais ouçam muito rádio, e na hora que a gente manda a informação para os pais, a gente quer mandar texto ou vídeo, texto com letras, eu digo. Por que não mandar também em áudio? Então, utilizar o WhatsApp para fazer esse tipo de coisa é legal por vários motivos. O primeiro, o WhatsApp está no celular de todo mundo praticamente. A pessoa não precisa instalar nada para acessar essa informação que você está compartilhando. Gravar áudio no WhatsApp é muito simples, muito fácil, muito rápido. Os arquivos são pequenos, não vai ocupar espaço no celular das pessoas. E por último, você pode gravar quantas vezes quiser até acertar a mensagem do jeito que você planejou e só depois enviar aquela mensagem. No meu WhatsApp, por exemplo, eu tenho um grupo onde só eu estou presente. É um grupo de mim comigo mesmo. E aí eu gravo o áudio no meu grupo para mim mesmo, ouço. Se o áudio ficou bom, eu encaminho para a pessoa que eu tenho interesse de enviar aquele material, quando é uma coisa mais elaborada, né? E a gente pode fazer isso. Então, você quer dar instrução de uma atividade que você elaborou, você quer dar instrução de alguma coisa que é para os pais fazerem com os estudantes, vai lá, grava um áudio explicando o que é para fazer, vai funcionar. Caso você queira uma coisa mais elaborada, aí a gente vai utilizar esse material aqui que eu estou mostrando na tela para vocês. Ele é super simples, tem um botão de gravação, e esse botão de gravação tem um microfone, que é uma iconografia já bastante familiar para a maioria das pessoas. Aqui no lado direito, eu tenho uma engrenagem, e ao clicar nessa engrenagem, ele me dá a possibilidade de escolher outros microfones que eu tenho instalado no meu computador. Cliquei aqui na parte central, ele já começa a gravar, vocês podem ver pelas ondas de áudio aqui que ele já está gravando. E se por acaso, por exemplo, um vizinho tocou a campainha, eu precisar sair para atender e não quero perder o meu arquivo, eu vou clicar no botão de pausa. Aí vou lá, atendo a porta, volto, clico no botão de pausa novamente e continuo gravando. Isso faz com que o meu áudio seja um áudio programado. Então, eu estou fazendo, por exemplo, uma instrução para os meninos, quero fazer uma contação de história, quero fazer um bate-papo, quero dar uma notícia, eu posso fazer isso de uma maneira cadenciada, organizada e bem feita. A captação de áudio desse sistema, desse site, é muito boa e eu terminei de gravar o meu áudio. Então, se eu terminei, eu vou clicar agora no botão da bolinha branca. E aqui eu tenho todo o meu áudio. Só que eu tenho um problema. A hora que o meu vizinho... Na hora que eu comecei a gravar meu áudio, meu cachorro latiu. Bem aqui no começo. Então, se eu quiser cortar essa parte, basta eu arrastar aqui, ó, eliminando a parte que não me interessa. E agora eu clico no botão salvar e imediatamente, em menos de 1 segundo, esse arquivo de áudio já vai aparecer no meu computador em MP3, ou seja, com um tamanho muito reduzido, já em condições de poder ser compartilhado nas mais diversas redes sociais que eu tiver para ter contato aí com as famílias. Então, esse recurso é muito legal, é bem fácil de usar. Clicou, gravou, você pode cortar o seu áudio. Aqui também tem os recursos de vídeo. Então, tudo praticamente que você faz com áudio, ele permite você fazer com vídeo. Você pode cortar, mudar volume, mudar velocidade, equalizar. Você pode juntar 2 áudios num mesmo arquivo. Você pode criar vídeos, cortar vídeos, girar o vídeo, trocar o vídeo de posição, mudar a velocidade do vídeo. E você pode também adicionar texto, adicionar imagem, tudo no seu arquivo de vídeo, caso você esteja trabalhando com vídeo. Nesse caso aqui, especificamente, eu não vou conseguir fazer o vídeo, porque a câmera que eu tenho, ela está sendo usada nessa transmissão que eu estou fazendo com vocês. Mas, basicamente, o processo é o mesmo. Eu tenho aqui um botão que dá para eu tirar fotos, e tem o botão vermelhinho aqui do centro,
que é aquele que vai permitir que eu possa fazer a gravação de um vídeo. Ele permite que eu faça a gravação de até 45 minutos, ou seja, é muita coisa. Como eu gravo aqui online, eu também faço a edição online. Então, quando eu baixar esse arquivo para o meu computador, esse arquivo já virá com a condição ideal para fazer o compartilhamento, porque eu já editei, já tirei os erros, já coloquei legenda, já fiz lá o que eu precisava fazer. Esse site, ele é muito fácil de encontrar, o link está aí para vocês, Online Voice Recorder, chega aqui. Aqui na parte superior você também tem ferramentas para trabalhar com PDF, combinar, dividir, converter PDF para Word, de Word para PDF, coisas desse tipo, tem tudo aqui para você, de graça, simples de usar. Se você entrar e por alguma razão esse site estiver em inglês, você já sabe, clica com o botão direito e pede para traduzir para o português. Imediatamente todo o site vai ser traduzido e vocês não vão ter dificuldade na utilização dessa materialidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat agora. Ó, tem gente falando aqui que faz uso disso para preparar dicas de leituras da biblioteca. Olha que legal. Eu quero mostrar para vocês agora uma outra possibilidade do uso de áudio, que, na verdade, é uma proposta de uso pedagógico, né? Pensando aí lá, já na questão do uso dentro da sala com os alunos, ou mesmo que os alunos façam em casa. Quando a gente está trabalhando a questão da informação, a informação ela circula, o discurso da sociedade, a informação da sociedade, ela circula através dos gêneros, os mais diversos gêneros. E um dos gêneros mais interessantes que a gente tem, na minha opinião, é o gênero notícia. Então, a dar notícias, fazer veicular notícias é um negócio muito legal. De repente, está lá a Sandra, lá no CEMEI, querendo fazer algum trabalhinho com os meninos dela, alguma atividade para trabalhar, por exemplo, a questão das fake news. Aí alguém pode perguntar assim, mas Flávio, trabalhar fake news com os meninos pequenininhos? Sim, é função da escola contribuir para o letramento crítico das pessoas desde a mais tenra idade. É função da escola contribuir para o letramento digital dos meninos. É função da escola contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade. E nada melhor para fazer esse tipo de informação boa circular do que começar a trabalhar com as crianças o quanto antes. Talvez você não vai trabalhar com os meninos numa perspectiva da escrita, mas você pode trabalhar na perspectiva da oralidade, na perspectiva do lúdico, na perspectiva da brincadeira, né, da experimentação. E aí eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive relacionada ao gênero notícia. Eu tenho uma filha de 8 anos e acho que 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós fizemos uma experimentação com uma atividade de notícia, com gênero notícia, para trabalhar essa questão do digital. Só um minutinho. A gente estava no meio da pandemia, vivenciando aquela situação de desesperança em relação às possibilidades, em relação ao que poderia acontecer, porque naquela época que esse material foi feito ainda não havia vacina, e nós fizemos uma atividade considerando o gênero notícia naquele contexto. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maria Luísa e hoje é dia 5 de junho de 2020. Hoje trago boas notícias. A Universidade de Oxford está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. Os brasileiros serão os primeiros a testar. Os voluntários 2.000... Os voluntários serão 2.000 pessoas. Tá bom. Os voluntários serão 2.000 pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Faz de novo essa última parte. Os voluntários serão 2.000 pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não é uma boa notícia, pessoal? Obrigada. Adeus. Então, veja bem, qual que é a proposta aqui? Eu tinha que trabalhar, na minha perspectiva, né, na minha intencionalidade, alguma coisa de forma digital. Eu queria trabalhar o gênero notícia e eu queria trabalhar isso de uma forma dinâmica. E para eu fazer todas essas coisas acontecerem,
era importante que eu conseguisse fazer... Deixa eu desligar essa tela aqui. Era importante que eu conseguisse fazer isso de maneira significativa. Então, a conversa começa com quais seriam as boas notícias da semana, e a partir da noção de quais seriam as boas notícias da semana, qual seria aquela notícia que eu gostaria de dar? E como que eu poderia dar essa notícia? Então, tem a questão da organização da informação. Por que essa notícia é importante? Por que as pessoas gostariam de receber essa notícia? Trabalhando a questão do gênero. E depois, como que eu posso dar essa notícia? Como será que os jornalistas dão as notícias? Que tipo de trabalho eles fazem para ter condição de chegar ali na frente da tela, ou mesmo no rádio, ou numa gravação, e fazer a criação daquilo que vai chegar na casa de tantas pessoas? Feita essa discussão, é a hora de fazer mesmo a gravação desse material. Então, por exemplo, lá na educação infantil, com os menininhos, criei uma rotina de, por exemplo, uma boa notícia por semana. Nessa semana uma turminha vai fazer, na outra semana outra turminha vai fazer. Como que os meninos poderiam fazer isso? Né? Ali é um videozinho de 45 segundos, é muito rápido, e sendo muito rápido, não é tão complicado para as crianças fazerem. Vocês podem perceber que em algum momento ela dá uma travada, porque é muita informação que ela quer compartilhar. E nesse momento é importante perceber que a gente pode interferir e falar, opa, peraí, para aí, a informação está meio complicada, refaça essa última parte que eu não consegui entender. Então, você está dando oportunidade para a criança também de repensar o que vai falar, reorganizar a informação, porque a informação, na nossa cabeça, ela está guardada de uma forma muito maluca. Mas na hora de compartilhar essa informação, ela tem que sair de forma organizada. E como que a gente pode contribuir para que os meninos e as meninas tenham a oportunidade de compartilhar, de falar as coisas de maneiras mais claras, ou de compartilhar as coisas de forma que as pessoas consigam perceber o que é que essa pessoinha está querendo compartilhar, né? Então, a organização da informação é essencial. Você pode fazer isso, por exemplo, com vídeo com áudio do WhatsApp. A criança pode ir lá no WhatsApp e fazer uma notícia de 30 segundos. A boa notícia da semana, professora Sandra, vai ser assim, assim, assim. Essa é a minha boa notícia da semana. Na outra semana, outra criança faz. E aí você vai fazendo a sua produção a partir de um gênero super importante, usando tecnologia e colocando as crianças num papel de protagonismo, num papel de destaque daquilo que é a proposta para você. E a criança vai ficar motivada. E tem algumas outras coisas também que são relevantes, que é o seguinte, no caso ali ela estava se passando por uma repórter, né? Vocês, se acharem que não é compatível para os meninos fazerem um vídeo, faz o áudio, vai dar certo do mesmo jeito. No caso ali, a gente optou pelo vídeo, e ela ficou naquela questão, né? Nossa, essa notícia é importante, né, pai? Essa notícia é importante. Sendo essa notícia importante, quem dá as notícias importantes? São pessoas preparadas para dar as notícias. Essas pessoas são jornalistas, são pessoas que estudaram para ser capazes de comunicar bem. Então, a comunicação, a boa comunicação, ela tem a ver com os aspectos linguísticos relacionados aí, por exemplo, à questão da oralidade, de falar bem, mas também tem a ver com os aspectos visuais. Se a gente vai assistir um jornal, né, na televisão, por exemplo, e o jornalista está lá todo mal arrumado, está lá com áudio ruim, ou com vídeo ruim, ou muito escuro, a notícia já começa a perder credibilidade. Então, nós construímos ali um microfone com as iniciais dela, que ela queria um microfone igual da... Como é que é o nome da mulher? Da Maju? Não é a Maju, não, gente, que faz a repórter de rua. Esqueci o nome agora. Aquele microfone grandão com o ML das iniciais, porque viu que aqui as pessoas que dão notícias importantes têm esse microfone e queria gravata, porque a gravata dá um ar de formalidade, né? Vai fazer ali que diferenciar uma pessoa qualquer da pessoa, porque o entrevistado não necessariamente está usando gravata, mas o jornalista está. Então, qual que é a diferenciação que a gente tem ali? Então, é importante que a gente tenha a noção de que a gente é responsável para oportunizar para os meninos grande parte das coisas que eles vão vivenciar na vida toda. É muito importante isso. Então, quando a gente faz uma atividade que as crianças podem estar num lugar onde nunca estiveram, é muito legal, porque tem muito aprendizado nisso. Eu quero apresentar para vocês agora uma outra coisa.
também relacionado àquela primeira parte dos jornais, relacionada à questão do visual. Veja bem, as crianças adoram cartoon, as crianças adoram tirinha, as crianças gostam de revista em quadrinho, e a proposta que eu vou trazer para vocês agora é esse site. Esse site se chama Make Believes Comics. O comics, em inglês, está marcado aí de vermelho, é o quadrinho. Então, aqui você pode criar de 1 a 18 painéis. Cada quadrinho desse é considerado um painel. Então, tá tudo em inglês, você vai clicar com o botão direito e vai pedir para traduzir para português. Como se fosse um passe de mágica, traduziu para português. Primeira coisa que eu fiz aqui é colocar o nome do meu quadrinho. Então, esse quadrinho aqui vai ser o quadrinho da Malu. Deixa eu colocar aqui uma letra maiúscula. E o nome do autor vai ser eu mesmo. Eu quero fazer só 3, eu acho que 3 comunica bem, já é suficiente. E agora eu vou preencher esses 3 quadrinhos com uma história. E aí pode ser qualquer história. Essa história pode ser uma história relacionada a algo que eu esteja trabalhando com os meus estudantes. Essa história pode ser relacionada a um livro que eu li com os meus estudantes. Pode ser relacionada a algum acontecimento importante da sociedade. Pode ser relacionada a uma própria proposição dos meninos ali durante a aula, uma sugestão dos meninos. E eu vou criar esse quadrinho a partir das ferramentas que eu tenho aqui embaixo. Então, eu tenho 2 tipos de ferramentas. Eu tenho um tipo de ferramenta que está aqui nessa parte inferior e eu tenho alguns recursos para essas ferramentas. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer é criar o personagem. Então, aqui eu tenho uma galeria de personagens. Eu faço um clique nessa galeria de personagens e esse clique já vai me disponibilizar uma série de personagens dos quais eu vou escolher aqueles que eu quero ter no meu quadrinho. Então, aqui, por exemplo, tem menino cadeirante, tem super-herói, tem animais, tem várias coisas. Então, eu quero colocar aqui uma menina, por exemplo. Deixa eu ver aqui, achar uma menina aqui. Cadê o que eu usei mais cedo? Tá aqui. Gente, eu me perdi aqui Achei, tá aqui, ó, que eu queria usar. Tá aqui uma menina jogando futebol. Então, eu vou dar um clique nessa menina jogando futebol. E quando eu faço esse clique, o sistema me apresenta todas as possibilidades daquela mesma imagem. Então, eu cliquei na menina jogando futebol e ele me deu 4 imagens da mesma personagem. Então, eu quero essa imagem da menina jogando futebol. Então, pronto, cliquei, tá aqui, já apareceu. Eu posso arrastar. Aqui embaixo, nas ferramentas, eu tenho uma ferramenta chamada escala. Quando eu clico na ferramenta escala, ele vai me dar uma escala que eu posso controlar, redimensionar o tamanho dessa imagem para colocar aqui dentro do meu quadrinho. Vocês podem ver que eu estou redimensionando. Percebam que essa menina, ela tem uma perna mecânica, né? Então tem a questão de inclusão presente aí também. Então eu coloquei aqui essa menina. Vamos imaginar que eu queira inverter a posição dela. Eu tenho um botãozinho aqui de inversão. Então, eu clico aqui e já posso inverter, colocando para um lado ou para outro. E eu vou colocar essa menina aqui. Beleza. Aqui do lado, no segundo quadrinho, eu vou clicar no segundo quadrinho e vou fazer uma outra escolha agora. Eu vou colocar essa mesma menina jogando beisebol. Então, tá aqui a mesma menina jogando beisebol. E por último, no último quadrinho aqui, eu vou colocar essa mesma menina jogando basquete. Então, eu quero construir uma história. Na perspectiva da criação, eu posso ter uma história sendo contada em 3 quadrinhos e pedir, por exemplo, na possibilidade de usar essa atividade sem texto, só com imagens, de pedir, por exemplo, para os meninos organizarem a ordem, o que seria a ordem correta desses quadrinhos. Por exemplo, tem princípio, meio e fim, com uma causa, um desenvolvimento e uma consequência, para que eles possam ter essa percepção, a interpretação de qual seria a ordem correta das coisas que eu estou colocando. Bom, coloquei essa menina em 3 posições diferentes, agora eu quero colocar recursos. Um dos recursos que eu tenho aqui, e eu vou clicar no botão voltar, um dos recursos que eu tenho aqui é o recurso fundo.
Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, fundos. Então, eu vou ter vários fundos para eu colocar aqui nos meus quadrinhos. Quando eu arrasto, eu consigo visualizar possibilidades de fundos desenhados, mas também tem alguns fundos que são fotografias. E aí eu vou escolher aquele que seja mais adequado aqui para o meu cenário. Deixa eu ver se eu acho um legalzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Gostei desse aqui, ó. Então, basta um clique. Peraí, deixa eu mudar aqui o quadro. Eu quero este aqui. E lá já tenho a menina e o fundo de acordo com a minha intenção. Deixa eu ir para o segundo agora. Também vou colocar um outro fundo. Pronto, agora o fundo tá legal. E por último, tem essa última da menina no último fundo. Então, você vai construindo a sua história de acordo com aquilo que você desejou. Se quiser colocar texto, também pode colocar texto. Então, eu vou aqui em voltar e agora eu vou escolher os balões e prompts. Os prompts seriam esses quadrinhos de texto mais quadradinhos. Então, eu tenho balões aqui de fala, eu tenho balão de pensamento, eu tenho balão de sussurro, eu tenho balão de instrução da leitura que eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui a menina está jogando bola, aqui a menina está jogando golfe, e aqui, por último, ela está jogando basquete. Posso colocar aqui, por exemplo, um balãozinho. Deixa eu colocar um balãozinho, esse balãozinho aqui, ó. Cliquei, eu vou levar o balãozinho para lá, eu acho que ele ficou bem grande. Então, deixa eu diminuir um pouquinho. Coloquei o balãozinho aqui. E agora, eu clico 2 vezes dentro do balãozinho. Eu clico 2 vezes dentro do balãozinho. Opa, deu algum erro aqui, pessoal. Só um minutinho. Eu cliquei no lugar errado. Vamos ver se eu não perdi o que eu já tinha feito, né? Não perdi. Tá aqui meu balãozinho. Eu posso escrever o que eu quiser dentro desse balãozinho. Então, por exemplo, nessa historinha, a menina está jogando bola, ela está jogando beisebol e está jogando basquete. Aqui eu posso colocar alguma coisa como... Pronto, terminei. Para eu salvar isso aqui que eu fiz, eu tenho o botão de salvamento, tá? E o botão de salvamento, ele vai aparecer um pouquinho escondido aqui, ó, onde está escrito print e e-mail. Eu clico uma vez, ele vai aparecer para mim todas essas possibilidades, mas a que me interessa mesmo tá aqui embaixo, ó, salvar imagem para o disco. Quando eu faço o salvamento dessa imagem para o disco, ele salva para mim, num formato de imagem, o meu quadrinho do jeitinho que está aqui. Se eu quiser alterar e fazer qualquer outra mudança, eu tenho outros recursos aqui também. Por exemplo, aqui eu tenho recursos de onomatopeia, aqui eu tenho imagens de objetos, aqui eu tenho cores para serem o fundo ali do meu material. Aqui eu tenho muita coisa legal que eu posso usar para criar os meus quadrinhos. Então, vocês podem personalizar isso de modo que vocês vão fazer criações com os próprios estudantes. Eles podem fazer em casa, você pode fazer com eles, você pode usar recursos, aliás, usar como tema, como recurso, as próprias coisas que vocês já fazem na escola. Se você quiser criar uma história de um único quadrinho, você vai conseguir. Se quiser criar de 10 quadrinhos, vai conseguir também. Então, a minha intenção aqui é trazer possibilidades. Como vocês vão fazer, aí depende do seu contexto, da sua intenção pedagógica, aí vai depender de como você trabalha e de como que isso pode fazer parte aí do seu dia a dia com seus estudantes. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Mais alguém recebeu o presentinho aí? Já deram uma olhada lá no e-mail? Quem foi preenchendo já foi recebendo. Eu quero apresentar para vocês agora uma outra coisa, só para eu não me perder. Vamos só fazer uma recapitulação aqui, ó. A primeira coisa que eu apresentei foi
o AutoDraw, que é aquele de fazer desenho. Eu apresentei também para vocês o Online Voice Recorder, que é para gravar a voz. Eu apresentei a biblioteca de emoji, para você buscar emojis. Eu apresentei duas opções diferentes de trabalho com jornal. Falei com vocês um pouquinho acerca da possibilidade de trabalhar o gênero notícia com os meninos, tanto a partir do jornal quanto a partir da gravação de áudio no WhatsApp ou do áudio gravado nesse aplicativo que eu apresentei. E eu falei com vocês agora do Make Believes, que é uma coisa bastante interessante para a criação de quadrinhos. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Bom, esses links serão disponibilizados para vocês aqui na descrição do vídeo um pouquinho mais tarde hoje. E, ao mesmo tempo, eu vou colocar algumas outras coisas lá que são úteis, que podem servir aí para vocês trabalharem no dia a dia. O que eu quero apresentar para vocês aqui agora é um vídeo curto, também de uma outra experiência que eu fiz, partindo do pressuposto do uso de uma ferramenta tecnológica chamada Google Lens, que é uma ferramenta de uso bastante simplificado e que está presente no celular de todo mundo. Deixa eu só configurar o meu celular aqui para apresentar para vocês. E aí a gente já vai conseguir visualizar algumas possibilidades. Olha só, o Google Lens, ele é um aplicativo. Deixa eu achar aqui uma tela, a tela onde ele está. O Google Lens, ele é um aplicativo que já está dentro do pacote Google, então ninguém vai precisar fazer grandes esforços para conseguir colocar o Google Lens para funcionar, não. Esse material, o Google Lens, ele tem alguns recursos que podem fazer com que você consiga trabalhar coisas bastante interessantes com seus estudantes. Porque o Google Lens, ele vai ajudar os meninos, seja na escola ou fora da escola, a trabalhar coisas relacionadas à identificação das imagens. Então, vocês vão ter a oportunidade de identificar imagens utilizando o computador, e na identificação dessas imagens, os meninos vão poder aprender bastante, porque é um recurso muito rico. Deixa eu só organizar aqui a minha telinha para a gente fazer o compartilhamento e vocês conseguirem visualizar aí. Só um minutinho. Bom, provavelmente eu vou ter que fazer uma improvisação aqui, pessoal, mas não tem problema. O objetivo aqui é que vocês consigam perceber o uso desse aplicativo, que não está aparecendo aqui para mim agora, mas não tem problema. Sandra, só confirma para mim se você está visualizando a telinha. A luz aqui está piscando, pode ser que a luz acabe, viu, gente? A telinha do Google Lens, está aparecendo aí para você? Tá? A telinha do meu telefone. Meu telefone está aparecendo aí na tela para você? Tá, né? Beleza. Eu vou cobrir aqui para não dar tela infinita. Então, o que vocês estão vendo aí é a tela do meu telefone. A luz aqui está piscando sem parar. Tomara que a luz não acabe. Então, isso aqui é a tela do meu celular. Então, eu vou entrar no Google. E dentro do Google, eu tenho esse campo de busca com uma câmerazinha do lado direito. Essa câmerazinha é o Google Lens. Os celulares mais modernos, né, comprados de uns 2, 3 anos para cá, todos têm. Se não tiver, é só você fazer a busca na loja de aplicativos. Chama Google Lens. Quando eu clico no Google Lens, ele vai usar meu celular para fazer uma leitura de algumas coisas que podem me ajudar na questão da aprendizagem. Então, por exemplo, eu posso sair na escola com os meninos para fazer... Deixa eu mudar aqui a posição. Posso sair na escola com os meninos, por exemplo, para fazer a catalogação
ou trabalhar alguma coisa na percepção daquilo que a escola tem em termos de plantas. Veja bem, cliquei no Google Lens, ele tem uma câmera e essa câmera tem um marcador. Olha só, a câmera já achou o cacto que eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Eu posso movimentar o cacto, que ela já identificou que é um cacto, mas ela ainda não me falou. Então, eu vou clicar agora no botão de pesquisa, que é essa lupa branca na parte inferior, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca e já encontrou para mim várias coisas, tá vendo? Relacionadas àquele cacto. Olha só, ele já encontrou imagens, ele já encontrou preço, ele já encontrou informações relacionadas ao tipo de planta que é. E como que eu sei isso? Bastante simples. Aqui embaixo eu tenho algumas opções. Deixa eu voltar lá no começo para vocês verem, ó. Eu posso pesquisar uma tradução desse cacto, mas ele não é um texto. Eu posso pesquisar texto sobre esse cacto. Eu posso pesquisar, fazer uma pesquisa geral sobre esse cacto. Posso pesquisar coisas relacionadas a dever de casa que envolvam cacto, ou também fazer compra relacionada àquele cacto. Tem várias opções. Então, vamos supor que eu queira comprar um cacto daquele. Ele vai ler, achou o cacto, eu peço para ele fazer a busca, e aí ele já vai me dar até a faixa de preço daquele cacto, ou de cactos parecidos com aquele. Quando a gente faz isso com planta, quando a gente faz isso com algumas coisas naturais, esse sisteminha, ele tende a trazer para a gente uma informação mais, como que eu posso dizer? Ele tende a trazer uma informação mais completa, principalmente relacionada àquilo que tem a ver com uma pesquisa mesmo, de uma pesquisa científica, alguma coisa desse tipo. Veja bem, ele identificou a manga, como que eu sei que ele identificou? Porque ele colocou essa bolinha azul em cima. Então, está aqui a manga. Ele já identificou que a manga, eu vou pedir para ele buscar. Veja bem, já achou lá, ó, manga, vai me mostrar várias espécies de manga, vai me mostrar detalhes de manga. Ele achou ali em inglês, mas ele poderia ter achado em português, em inglês, em chinês, ele pode achar em várias línguas. Qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai fazer a busca. Eu tenho aqui esse personagem, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Esse personagem, por exemplo, da Patrulha Canina, é um cachorrinho, né, da Patrulha Canina. Então, eu vou pedir para ele fazer essa busca e ele já vai achar produtos similares. Ele vai achar produtos, ele vai achar informação relacionada de onde eu consigo esse produto, tanto para compra quanto para outras coisas, por exemplo, para ver quem são os companheiros do bichinho da Patrulha Canina e por aí vai. Eu posso também fazer uma busca de outro tipo de informação. Posso fazer uma busca, por exemplo, de uma revista. Então, ele já achou a revista. Quando ele acha a revista, eu peço para ele buscar. Vocês podem ver que ele já achou a mesma revista, inclusive. A mesma que eu tenho aqui. Aí está falando que é a revista do Chico Bento, fala que é gibi, quadrinhos, e traz várias informações. Me dá a oportunidade de comprar essa revista, me fala onde eu encontro essa revista, e por aí vai com várias informações relacionadas a isso. Como que eu posso usar o Google Lens? Pensando aí na questão da educação infantil. O Google Lens, ele é um recurso de identificação de imagem. Se ele é um recurso de identificação de imagem, ele vai me permitir trabalhar com a imagem numa perspectiva ampliada, que é o que a gente chama de realidade aumentada. Na perspectiva da realidade aumentada, eu tenho aquele item e o uso da ferramenta tecnológica me permite ter mais informações para que eu possa me relacionar com aquele item. Então, eu consigo informações que normalmente aquele item não traz. E aí, eu criei lá no começo da pandemia, com a minha filha também, eu criei uma atividade chamada Expedição Científica, na qual a gente faz o uso do Google Lens para avaliar quais seriam os seres vivos e os objetos que a gente encontra no condomínio que a gente mora. Naquela época, né, que a gente morava. Então, a gente anda a área do condomínio, seleciona algumas ferramentas e anda por esse condomínio para buscar informação, coletar dados relacionados a isso. Mas é uma criança. Mas as crianças adoram coisas relacionadas à ciência. As crianças adoram... Talvez para uma criança a figura de um cientista é tão importante quanto a figura de um super-herói.
Porque o cientista é o cara que sabe muito, é o cara que busca informação, que consegue explicar tudo. E muitas crianças querem ser cientistas também. Então, é uma forma de ser meio que detetive, é uma forma de pesquisar o que ninguém sabe, de descobrir coisas que as pessoas não sabem. E aí nós fizemos uma atividade na qual a gente teve a oportunidade de aprender muito sobre o nosso condomínio. Eu vou passar o vídeo para vocês, é um vídeo curto. A Fátima está dizendo que ao abrir o Google Lens pede para acessar configurações. A câmera não abre. Acesse configurações. Provavelmente lá vai ter um pedido de autorização para você autorizar o Google Lens a funcionar. Ok? Deixa eu abrir aqui agora o vídeo que eu falei para vocês. E aí eu queria que vocês prestassem atenção no que significa para uma criança. Eu não precisava ter gravado esse vídeo, tá, gente? Só que como eu faço formação de professores e eu trabalho com um público bastante variado, eu achei que era relevante. Eu achei que era relevante ter esse material disponibilizado também em vídeo, para que as pessoas pudessem entender um pouco mais do que dá para fazer com essa ferramenta. Hoje é dia 28 de março de 2020. Meu nome é Maria Luísa e sou apaixonada por ciência. Aqui está começando um diário de uma garota curiosa em tempos de quarentena. Eu estou fazendo um trabalho de ciências. Eu e meu pai demos a volta no prédio e recolhemos pedacinhos de cada curiosidade de plantas e animaizinhos que a gente achou lá. Alguns mortos, alguns vivos. Se tá dando para vocês verem, está aqui. No dia de hoje, vou narrar para vocês a minha expedição científica. O nome da minha expedição é Garota Curiosa em Tempo de Quarentena. A minha expedição começou 11h22 da manhã e durou 40 minutos. Na minha expedição, eu levei um relógio para contar meus passos, uma lupa para ver os bichinhos bem minúsculos, uma pinça para coletar as folhas de plantas e bichinhos, uma câmera, um caderninho e uma caneta para eu escrever o que eu achei lá. Na minha expedição, eu encontrei vários tipos de flores, quatro, que as cores são rosa, azul, roxo e branco. As curiosidades das flores que eu achei é que elas são coloridas. E eu achei várias folhas, que o exemplo que eu vou dar agora que eu achei, trevo de 3 folhas, folha seca, um trevo de 3 folhas grandão, que é o gigante, e uma folha de boldo. Além disso, eu também encontrei uma planta de folhas minúsculas, que as cores são verde escuro e verde claro. Dessas 6 espécies que eu encontrei, havia plantas diferentes e animais também. Então, vou falar sobre esses animais que eu encontrei. Eu encontrei 2 tipos de casulo de borboletas e um caramujo. Eu também coletei uma pena de pássaro branca, 3 tipos de formigas e também encontrei um pássaro morto. E nele coletei a peninha dele que estava lá porque ele estava morto, né? Observei também vários tipos de aranha, mas não deu para coletar porque elas são muito rápidas.
Aí eu achei também uma planta espinhosa. Eu vi vários tipos também de lodo. Eu vi tipos de lodo claro, lodo escuro. Nossa, um monte de tipo de lodo. E também eu encontrei um grilo, uma abelha minúscula, que não dava para ver nem com a lupa. A área do meu condomínio é de 360 metros quadrados. E eu fiquei tão impressionada com as coisas que eu observei lá. Tá vendo, pessoal? Mesmo com o tempo de quarentena, dá pra gente fazer várias coisas, mesmo dentro de casa. Por exemplo, o que eu fiz, uma expressão científica. E aqui estão as coisas que eu achei. E eu amei muito essa experiência, porque eu amo ciência. Eu tenho um amor que é só por ciência. Ciência é a coisa que eu mais gosto de fazer na escola. É algo que eu mais gosto, na verdade. Porque tem várias coisas, a gente pode... a gente fala sobre os bichinhos, animais. Às vezes tem um trabalhinho que a gente faz, foi em Brasília, alguns negócios assim. E fala sobre o corpo humano também. Sobre as estrelas. Dá pra ver a lua, né? Eu amo fazer ciência. Eu fiz como se fosse um planozinho de aula, e nesse planozinho tem aqui expedição científica, atividade simplificada com uso de tecnologia. Durando mais ou menos 60 minutos, dá para trabalhar ciências, língua portuguesa, matemática, dá para trabalhar outras disciplinas também, e dá para trabalhar a partir da educação infantil. Eu achei que era importante que a gente fizesse uma lista dos materiais, porque essa lista dos materiais foi aquilo que que nos direcionou para que a gente conseguisse fazer um melhor aproveitamento do que a gente coletava. Então, uma lupa, pote de plástico, pode ser um pote de manteiga, um saquinho plástico também, uma pinça. Descobri de manhã que pinça não serve porque eu pensava que pinçava. Relógio para marcar o tempo, e o relógio que eu levei também era um relógio que contava passos. Um bloquinho para anotações com caneta, régua para conseguir tirar a medida das coisas que a gente ia encontrando, o aparelho celular, que servia tanto para tirar foto quanto para fazer algumas medições, e o Google Lens instalado no celular, porque depois a gente pegou todo esse material e visualizou com o Google Lens para conseguir encontrar mais informações. Por exemplo, pegamos lá o casulo da borboleta. Num segundo momento, analisamos o casulo com o Google Lens e descobrimos que era o casulo de uma borboleta chamada Manacá. E o nome do condomínio é Condomínio Manacá. E que também tem uma árvore chamada Manacá no condomínio. Então, provavelmente, o nome do condomínio vem tanto da borboleta quanto da árvore. E a gente pôde descobrir, através do Google Lens, que essa borboleta, só de olhar o casulo, podemos descobrir o ciclo de vida dessa borboleta, podemos descobrir que tipo de árvore que essa borboleta gosta, onde que normalmente ela existe no Brasil. Dentre os procedimentos, escolher uma área, né, para a criança. Então, por exemplo, está trabalhando na escola só com o celular da professora? Beleza. Então, vamos lá. Um menino fica com a lupa, o outro vai ser o que vai coletar, o outro vai ser o que vai tirar as medidas. Escolher uma área com presença de plantas e insetos. Caminhar pela área com a criança, buscando observar plantas, insetos, assim como o ambiente em volta. Incentivar a criança a anotar suas observações no bloco de papel. Se a criança não escreve, você pode gravar também, pode pegar o celular e gravar as observações que as crianças estão fazendo. É importante também fotografar e contar o que foi coletado. Colete apenas uma espécie de cada inseto ou planta, porque às vezes cada criança quer coletar. Eu dei o exemplo de manhã a pessoa, por exemplo, tem uma roseira, 20 crianças, cada uma quer uma rosa, não vai dar, vai destruir a roseira. Então, de coletar apenas uma espécie de cada, na verdade aqui é espécimen, né? De cada inseto ou de cada planta. Conversar com a criança sobre a importância da variedade de flora e de fauna. Olha o tanto de conhecimento que está envolvido numa única atividade. Explicar sobre o modo de vida de animais e plantas, relacionar o que a criança vê com o que ela já conhece, instigar a criança a tirar medidas, né? E aí tem a importância da régua, da lupa, do relógio, inclusive do relógio que conta passos. Muita gente tem relógio que conta passos. E trabalhar as questões de matemática mesmo, de percepção,
de distância, percepção de tempo, percepção de várias coisas relacionadas aí, aquilo que a gente consegue medir. Ao voltar para casa ou para a sala, junto com a criança, analisar com a lupa todos os itens coletados, que fossem pedrinhas, que fossem pedacinhos de madeira, mas fazer essa coleta e fazer uma análise do material que foi coletado, para dar ainda mais significado para aquilo que foi feito. E anotar os detalhes e características de cada item. Quando a Malu fez essa atividade comigo, se não me engano, foi... no vídeo tem a data. Acho que aqui em cima também tem a data. Não tem, não. Foi em algum momento na pandemia também. Eu achei que era importante que ela conhecesse o condomínio numa outra perspectiva. Tinha uma atividade de ciências da escola para fazer, e eu aproveitei essa atividade de ciências da escola e quis ampliar um pouquinho mais, colocando aí a questão da tecnologia e a questão da percepção do espaço também. Abril de 2020. E aí eu criei 10 perguntas, e esse vídeo que eu gravei é ela respondendo as perguntas que eu fiz. Então, eu ia fazendo as perguntas, ela ia respondendo, e depois eu editei, tirando a minha voz, deixando só a fala dela, como se ela estivesse apresentando um jornal. Porque vocês lembram que, anteriormente, ela já tinha sido repórter de rua, né? Com o microfone lá, falando da notícia boa do dia. Agora não, agora ela já está na bancada do jornal, apresentando o seu próprio jornal. E nesse próprio jornal, ela está falando lá da expedição. Então, coisas que a gente pode pensar numa perspectiva de criar uma experiência como essa para as crianças, perguntas objetivas que vão promover percepções do mundo, percepções do espaço, percepções da própria aprendizagem. Quanto tempo durou a expedição? Porque às vezes as crianças não têm noção do tempo. No nosso caso, durou 40 minutos, só a expedição. A análise durou mais um tempão e o vídeo mais um tempão. Qual a distância que foi percorrida? Né? A área do condomínio de 360 metros quadrados. Será que a criança sabe o que é 360 metros quadrados? Qual ou quais são os tipos de informação relacionada à distância que dá para a gente trabalhar? Quais os materiais e equipamentos que foram levados nessa expedição? Proporcionar para a criança também conhecer os objetos. Quais foram os locais pesquisados? Foi o estacionamento do condomínio. Esse condomínio ele é sobre pilotis, então dá para andar a área dele inteira. Então foi muito rico essa experiência. Quais foram as plantas observadas? Tem as plantas ornamentais, tem as plantas que nascem por conta própria. Quais eram as características dessas plantas, os insetos, características desses insetos? Houve outros animais? Podemos observar outros animais nessa expedição? E, por último, comente sobre a sua experiência. Essa comente sobre a sua experiência é aquele momento em que ela fala: eu sou louca por ciência, a minha vida é ciência, eu não sei o que lá para ciência. Ou seja, é a oportunidade que você vai dar para a criança trazer a própria impressão sobre o processo que ela passou. Então, ela se torna autora de um processo de aprendizagem, ela aprende de fato e ainda emite opinião sobre o próprio processo de aprendizagem. Quando a gente faz uma atividade como essa para a criança, eu que estou aí, né, no meio acadêmico das pesquisas científicas, eu posso dizer com muita tranquilidade, a gente está proporcionando para a criança uma introdução ao mundo da ciência através da apresentação do método científico, né? Que é de ir in loco, verificar, coletar dados, registrar dados e depois analisar os dados que foram registrados e coletados. Então, é uma apresentação ao método científico. Lá na frente, isso pode reverberar numa situação de percepção da ciência como uma coisa que vai balizar o modo de pensar das crianças. Fake news está disparada aí em muitas situações, e o questionamento da ciência, muito provavelmente porque as pessoas não têm muita noção do que é ciência. As pessoas acham que o cientista é mais uma pessoa dando opinião, e não é. Ciência não é opinião, ciência é verificação de fatos. Então, se a gente puder apresentar um método científico para as crianças, colocar as crianças para emitir opinião a partir das coisas que elas vivenciam, é uma coisa sensacional e que pode contribuir muito para a qualidade da educação, pode contribuir muito para o nível de letramento crítico, nível de letramento de vários tipos que as crianças precisam desenvolver. Deixa eu...